Olá, tudo bom? Tudo bom, amiga? Tudo E aí? jóia. Estamos aí, Não tem mais direito cabelo, pop. você nem Poxa, reparou. olha, ficou bonitinho. Daqui a pouco eu tô careca. Gente, vamos lá, gente. Esse é o Direito Pop. Atenção, Direito Pop é um canal que se propõe a descomplicar o direito, tá? Então, nossa linguagem vai ser uma linguagem popular. Exatamente, uma linguagem fácil, tá? E hoje a gente vai falar de herança. Ah, peraí, e se inscrevam. Se inscrevam, a gente está com um número de inscritos maravilhoso, muito legal. Se inscrevam e compartilhem, porque as visualizações nos ajudam. Isso, senão eles vão rifar a gente, tá? E detalhe, meu nome é Deise Alves. Ah, e o meu é Consuelo Ebra, a gente sempre esquece. Estamos aqui para um bate-pop do direito. Hoje o assunto é com... Hoje o assunto é herança, tem um monte de gente pedindo. É um assunto complexo, mas eu arrumei um jeitinho de tentar descomplicar isso. Não dá para falar de tudo, mas eu acho que a dúvida principal é: você é casado ou você vive união estável e o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira falece. E aí, você que sobreviveu, vai ou não vai ter direito de herdar? Então, isso está no seu código, no artigo 1829. Embora o artigo só se refira a casamento, ele hoje se aplica tanto a casamento quanto a união estável. O direito é o mesmo, desde maio de 2017. Porque antes tinha um artigo só para casamento e um só para união estável. Agora é geral. Esse artigo que era só da união estável, que é o 1790, ele foi declarado inconstitucional. Então você aplica o 1829 Tratamento igual. Tratamento igual, exatamente. Tá. E antes da gente começar, eu preciso que as pessoas entendam alguns termos. O primeiro é o seguinte: existe uma coisa chamada meação e existe uma coisa chamada herança. São duas coisas diferentes. Meação é uma fatia do patrimônio, é um pedaço do patrimônio, como se fosse uma fatia da pizza. Herança é outra fatia da pizza. É outro pedaço do patrimônio, é diferente, tá? Pode ser que a pessoa tenha direito a um só, pode ser que a pessoa não tenha direito a nada, pode ser que a pessoa tenha direito aos dois. Eu vou trazer as hipóteses aqui já já. Outra coisa que as pessoas precisam entender é o que significam bens comuns e o que significam bens particulares, que são duas terminologias que eu vou usar aqui. Tá. Bens comuns são aqueles que pertencem aos dois por força do regime de bens escolhido. Porque quando você se casa ou vai viver em união estável, você tem o direito de escolher o regime que você quiser. Se você não escolher, que é o mais comum, as pessoas não escolhem, as pessoas têm vergonha de escolher, de falar disso, não sabem. Para não discutir patrimônio, achar que tá... Fica sem graça. Interesseiro ou não. Exatamente. Se as pessoas não escolherem, que é o mais comum, vai ser aplicado o regime de comunhão parcial. Mas elas têm o direito de escolher: eu quero regime de comunhão total. Eu quero regime de separação. A gente vai falar aqui. Então, bens comuns são aqueles que pertencem aos dois por força do regime. Bens particulares, não. Bens particulares, próprios, exclusivos, são aqueles que só pertencem a um. A parte. Exatamente. Você não vai dividir com o outro. Tá. E comum é comum ao casal. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu trouxe uns cartazinhos aqui, que é a nossa... A gente adora esse negócio de cartaz, né? Vocês já sabem. Tá de cabeça para baixo. Opa! Amiga. Ok, vamos virar. Essa é a nossa edição. Vamos começar aqui hipótese por hipótese, tá legal? Muito engraçado isso. Ó, vamos imaginar que a Consuelo, que sou eu, ela é casada com o João, tudo bem? E eles escolheram um regime de comunhão total, que é possível. Ok. Nesse regime, tudo comunica. O que é isso, Consuelo? Total, tudo. Isso aí. Não importa se o seu João adquiriu bens antes do casamento ou depois do casamento. Se a Consuelo é dona de casa e ele adquiriu 1 milhão, parte desse 1 milhão foi antes, parte foi depois, não interessa. É tudo dos dois. Quem mandou ele casar nesse regime? De maneira que esse 1 milhão não é só do seu João. Os bens são comuns. Traduzindo aqui, 500 mil aqui é da Consuelo. Isso não tem a ver com herança. Isso é meação. Viveu com seu João X anos, abandonou o seu João no meio do caminho, sai com 500 que é dela. Tudo bem? Mas a Consuelo não viveu só com o seu... Só uma perguntinha, é dela. Independente, isso aí no caso seria dela mesmo que ele não morresse, ela se separasse. É isso aí, porque para receber herança, que é aquela outra fatia do patrimônio,
tem que aturar o outro até o final. Não é fácil, não. Tem que ir não, até o fim, ou pelo menos quase até o fim, tá Vocês legal? tem que haver o falecimento, o óbito, para se falar em herança. Na verdade, a lei até diz que se separar antes, tem direito se separar, essa separação não passar de 2 anos. Então, se ele morreu em 1998, não, 98 não. Se ele morreu em 2015, mas ela separou dele em 2014, ela ainda recebe. Ela tem que ir com ele até o final, até quase o final. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, a meação independe de ele falecer ou não. Independe. Havendo separação, ela leva... Exatamente. Então, ele já tinha esse 1 milhão antes do casamento. Já a herança só se ele falecer, que podemos trabalhar isso. Tá. Então, vamos lá. Então, o seu João tinha esse 1 milhão, não importa se adquiriu antes ou depois, porque nesse regime é dos dois. Ela ficou com ele um tempo, pum, já tem 500 mil. É dela, não tem nada a ver com a herança. Mas a Consuelo aturou o seu João até o final da vida, embora ele fosse chato, não importa. Aí seu João, pum, morre, vão matar o seu João. Na verdade, o patrimônio dele não era de 1 milhão, é dos 500, que é a outra metade, que é a meação do cara. Nessa hipótese, para quem vai os 500 mil do seu João? Só para os filhos. Esses tracinhos aqui que eu fiz são os filhos, tá? Vai dar 250 mil para cada filho. Porque no caso tinha 2, já dividiu por 2. Mas Consuelo, ela não recebe nada de herança? Não, ela não tem herança. Por quê? Porque é como se o legislador tivesse pensado assim, pô, dona Consuelo, nesse regime aí a senhora já tem a metade de tudo. Ainda quer mais? Tá bom, né? Tá bom. Bom, tudo bem. Aí a gente sai daqui, vamos para, ó, bonitinho, coloridinho, pra ficar bonito. Mas você se casou com o seu João, a Consuelo se casou com o seu João no outro regime, que é o regime de comunhão parcial, tá legal? Que ela pode escolher, ou como eu disse antes, se não escolher, esse regime automático. O problema é que nesse regime tem 2 situações. O seu João pode ter bens particulares ou não ter bens particulares. Aqui é 100, ó, 100 bens particulares. Ou seja, tá aqueles legal? bens dele, só dele. Ele não tem. Não tem. Porque nesse regime, o que ele adquiriu antes não... Comunhão parcial. Nesse regime, o que ele adquiriu antes não comunica, seria só dele. Ele só divide o que foi adquirido depois, assim mesmo, só divide o que foi adquirido depois com sacrifício do trabalho dele. Porque se adquiriu depois, mas veio de graça, por herança ou por doação, também não divide com ela, não. Se ele ganhou na loteria. Você ganhou na loteria dos dois. É dos dois. Então vamos lá. Ele não tem bens particulares porque ele não adquiriu nada antes. E tudo que ele adquiriu depois foi fruto do trabalho dele. Ela era dona de casa, não importa. Se foi tudo adquirido depois, fruto do trabalho dele, é dos dois. Esses bens são todos comuns. Todos comuns, tá legal? Dois. De maneira que a situação vai ficar igual antes. Igual no primeiro esquema, porque desse 1 milhão, 500 mil é dela, e isso não é o quê? Isso não é herança. É meação. É meação. Traduzindo, se divorciar, leva. Tá legal? Tá. De maneira que o patrimônio do seu João não é 1 milhão. São só os 500 que sobraram. Mas a Consuelo aturou o seu João até o final da vida, foi com o seu João até o final da vida, e o seu João morreu. Tá legal, Consuelo, e aí? Para quem vai os 500 mil do seu João nessa hipótese? Também só vai para os filhos. Tem 2 filhos aqui, ó, 2 tracinhos. 250 mil. Então. A mesma situação. Ah, ela também não vai ter herança? Não tem herança. Consuelo, por quê? Porque o legislador pensou a mesma coisa. Ele pensou, embora o regime seja de comunhão parcial, Então tá levando metade. pô, se tudo que ele tem também é dela, ela já tem direito à metade de tudo. Ainda vai querer mais? Ok, então vamos sair do esquema 2. Bem parecidinho. Vamos para o 3. Que é uma situação muito comum. Ó, a Consuelo se casou com seu João de novo no regime de comunhão parcial, ou porque escolheu, ou porque não escolheu, e aí automaticamente esse regime. Só que aqui tem uma diferença. Seu João tinha bens particulares, olha, com bens particulares. Esse 1 milhão aqui, seu João adquiriu durante o casamento com sacrifício. Então, são bens comuns, tá legal? Comuns, ok? 2. Mas esses 400 mil aqui era um imóvel que o seu João já tinha antes de casar.
Então, isso aqui é bem particular dele. 2 times de bens. A gente vai trabalhar separado. Comum e particular. Tudo bem. Desse 1 milhão que são comuns, dos dois, a Consuelo tem quanto? Metade. 500 mil, que é a meação. Isso não tem a ver com herança. Isso é o quê? Meação. Se divorciar, leva. Tudo bem? Tudo bem. Então, desses bens comuns, 1 milhão, ele só tem 500. Que é a outra metade, que é a meação do cara. Tudo bem? Do comum, tudo bem. Tudo bem? Ah, Consuelo, então ele tem esses 500 aqui, ó, e ele tem esses 400 que era só dele de antes, né? Dá 900. Sim, mas tu não vai somar. Tu não vai somar. Tu vai trabalhar separado. Tá. Os 500, que é o restante que sobrou dos bens comuns, é o restante que sobrou dos bens comuns. Ah, Consuelo aturou o seu João até o final da vida. Pá, seu João morreu. Para quem vai os 500 que sobrou dos comuns? Filhos. Só para os filhos. Isso tudo que eu tô falando aqui, não interessa se os filhos são só dele ou se são dos dois. Tá. 250 mil para cada um. Ah, por quê? Porque o legislador pensou, desse 1 milhão, a dona Consuelo já tem a metade dele inteiro, para que vai querer mais? Exato. Tudo bem? Agora sim. E os 400 mil de bem particular? Aí, desses 400 mil de bem particular, se a Consuelo aturou o seu João até o fim, ela vai ganhar um prêmio. Qual? O direito de botar, exatamente, de botar a mão nele a título de herança, dividindo, a princípio, por igual com os filhos, não importa se os filhos são dos dois ou só dele. Então, esses 400 são 2 filhos, mas ela, tu vai dividir por 3, que dá... Pô, sei lá. Ferrou. Dá... Montão. 130 e e poucos mil para cada um. É, um terço mais um terço de 400 mil, mais um terço de 400 mil e um terço de 400 mil. Presta atenção aqui, ó. Essa mulher, ela tá herdando daqui, ó. Tá pegando bem aí, Rafa? Ela tá herdando daqui, ó. Olha a zona que eu fiz aqui. Ela tá herdando exatamente daquilo que ela não tinha direito, dos bens particulares. É literalmente um prêmio. Aturou o outro até o final, ganhou o prêmio, o direito de, a título de herança, botar a mão naquilo que não podia botar. Que não podia, que não ela não era meieira. Então ela só herda sobre os bens particulares quando concorre com filhos, sim, só herda sobre bens particulares. Por que ela não herdou no esquema 1, no comunhão total? Porque não tinham bens particulares. Certamente. Se tivesse, a mesma coisa. Por que ela não herdou no esquema 2 de comunhão parcial? Porque ele não tinha bem particular nenhum. Tá. Tudo era dos dois. Por que herdou nesse? Porque tem bem particular. Então, veja só. Bens comuns, ela é meieira. Isso. Particular, ela é herdeira. É isso aí. Deu para entender? Ok. Aí vamos para o esquema 4, que agora vocês vão... Escuta. A Consuelo e seu João conversaram e resolveram se casar no regime de separação total, que não é muito fácil, não é muito coisa do típico do brasileiro conversar sobre regime, mas enfim, casal. Só rico casa nesse regime. Por que eu botei isso aqui convencional do lado? Porque tem 2 espécies de separação. Uma chamada convencional e uma chamada obrigatória. Qual é a diferença? Separação convencional deriva de convenção, de acordo. Eles sentaram e chegaram à conclusão de que era bom esse regime. Se casaram nesse regime. Tá legal? Tô falando aqui a plateia aqui da ação. Todo mundo que tem povo que vai casar aqui, se casaram nesse regime. Legal, ok. Porque eles quiseram. Tudo bem. Houve um acordo. Houve um acordo. Nesse regime, nada comunica, nada partilha. Digamos que a Consuelo seja dona de casa, esse 1 milhão foi todo adquirido pelo seu João. Antes ou depois do casamento? Não faz diferença. Porque se tá tudo em nome dele, é só dele. Ele sai com o que tá tudo em nome dele, ela sai com o que tá em nome dela, se é que ela tem alguma coisa. Tá tudo bem? Ok. De maneira que se a Consuelo separar do seu João, de você, o que ela leva? Nada, zero. Ela não só o que tem, ela ia dela, que só é o que já estava em nome dela. Então ela não tem a tal da meação. Divorciou, dançou. Ou seja, aqui não tem bens comuns. É isso aí, não tem bens comuns aí. Tá. Compensação só tem bens o quê? Particulares. Mas se a Consuelo aturar o seu João até o final, ela rapaz. merece. É isso aí, ela merece o prêmio. Qual? Herança. Vai ter o direito de herdar só sobre os particulares. Pô, mas tudo é particular, porque é tudo só dele. Traduzindo, seu João vai revirar no túmulo
Porque ela vai dividir esse 1 milhão inteiro com os filhos. Se eram 2 filhos, não importa se só dele ou dos 2, esse 1 milhão vai ser dividido 1/3 para cada um. Dá uma dízima. 333 mil aqui, 333 mil aqui, 333 mil aqui. É louco, mas é assim. Ok? Tá. Aí a gente... Tem uma dúvida? Não, tem mais um. Aí Saideira. a gente vai pra saideira aqui, ó. Tá legal. Aqui é branquinho Saideira. também. Aqui é branquinho também. Tá, vamos lá. A Consuelo e o seu João se casaram no regime de separação, mas aqui do lado tá escrito separação total obrigatória. Por quê? Em algumas hipóteses, essas hipóteses estão todas no artigo 1641 do Código Civil, 1641. Em algumas hipóteses, as pessoas não podem escolher regime. A lei impõe, tem que casar. Vai casar? Tem que ser no regime de separação. Uma delas, a mais comum, é quando a pessoa se casa com 70 anos ou mais. Antes era 60, esticar a idade para 70. 60 dá. 70, casou com 70, um deles só tem 70, não importa quantos anos o outro tem, não pode escolher. É o regime de separação obrigatório total. a separação Obrigatório o regime de separação total. E aí vamos ir para aquela hipótese, esse é o hino da igreja que está nos abençoando, aqui atrás, tá? Muito obrigado. A Consuelo é dona de casa e todo esse 1 milhão aqui está em nome do seu João. Tudo bem? Ok. Não importa se o 1 milhão foi adquirido antes ou depois, porque é regime de separação da mesma maneira, então não tem partilha, o que está no nome dele é só dele, o que está no nome dela é só dela. Se ela não tem nada, nada é dela, tudo é dele. De maneira que, se a Consuelo abandonar o seu João no meio do caminho, ela sai com quanto? Nada. Também não tem meação. Ah, Consuelo. Mas se for com seu João até o final da vida, ganha o prêmio. Não, não ganha. Herança. Não ganha. Não ganha. Não herança. ganha. Aqui não. Porque se a lei impôs o regime de separação total, é porque ela não queria que nada do seu João fosse parar nas mãos da dona Consuelo. Razão. Nem por vida, nem por morte. Faz sentido. Traduzindo, aqui ela casou com o seu João quando ele tinha 70. Ele durou 40 anos. Ela foi com o seu João até os 110, coitadinha. Pô, coitadinha. Vai sair. Não tem Na hipótese de ser obrigatório. herança. O que pode acontecer, eu não ia falar, mas eu vou falar. É o seguinte. Tem uma súmula, que é a 377 do STF, que não tem a ver com herança, porque nesse regime não herda, acabou, não tem dúvida. Mas tem a ver com a meação, e essa súmula diz o seguinte: quando você casa nesse regime, quando a lei impõe esse regime, a súmula diz que o que você adquiriu depois do casamento comunica. Quando eu explico isso, os meus alunos falam assim, mas não entendi. Então é como se fosse uma comunhão parcial? Não. Você tem uma interpretação majoritária dessa súmula. Na verdade, o que ela quis dizer, e não disse, mas é esse o entendimento, é o seguinte. Digamos, essa súmula, primeiro, só se aplica no regime de separação obrigatória, convencional por acordo, não. Segundo, não tem a ver com herança, não herda, acabou, não herda. O que ela quer dizer é, se desse 1 milhão aqui que está em nome do seu João, 900 mil ele tinha adquirido antes do casamento, 100 mil é um imóvel que ele adquiriu depois. Se a Consuelo botou dinheiro para adquirir esse bem posterior ao casamento, desses 100 mil ela botou 40 mil. Ela vai ter o direito, para evitar o enriquecimento sem causa do seu João, já que ela contribuiu, ela vai ter o direito de tirar o que ela botou. Mas ela tem que fazer prova, então. Mas ela vai ter que fazer prova de que ela botou. Que contribuiu ali. Ela botou 40 mil, ela faz a prova, tira os 40 mil. Sobrou 60 para ele, não sobrou? Ele já tinha os 900 de antes, ficou com 960. Aí ele morre, os 960 vão só para os filhos, porque aqui ela não tem herança. Então essa história dos 40 serve também para separação e para a hipótese de falecimento. Isso aí, mas ela vai ter que provar que o que ele adquiriu depois, ela botou dinheiro. E só vai tirar o que ela botou. Certo. Porque se esse 100 mil ele adquiriu depois, mas ela não conseguir provar que ela ajudou, vai ficar os 900 que ele adquiriu antes só para ele, os 100 que ele adquiriu depois só para ele, 1 milhão todo só para ele, e ele morre 1 milhão todo só para os filhos. Não importa se os filhos são só dele ou são dos dois. Entendeu? Entendi. Todo mundo entendeu? Eu espero que tenha entendido.
Sim. Luciana, essa divisão com filhos é sempre por igual? Sempre não, mas quase sempre. Quase sempre. Tá bom? Ok? Obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Posso balançar muito o bracinho, não. Beijo, tchau. Valeu, se inscreve, compartilha, faz tudo. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijo. Tchau, tchau aqui, tchau ali. Direito pop. Tcharam.